E aí, galera, beleza? Aqui é o Altair Kusanagi. Meu nome real é Altair alguma coisa, tá? Eu criei o nome Altair Kusanagi faz muito tempo. É pra ninguém roubar a ideia. Então, vou gravar isso aqui antes que eu esqueça. É, Vou falar o que eu acho e a teoria dos cristãos. Eu sempre falo errado cristão, cristãs, né? Mas não importa que se dane. A teoria dos cristãos. Depois eu vou falar a verdade sobre o equilíbrio no universo que eu acabei descobrindo. E eu estudo muitas coisas, né? Mas coisa que não tem diploma, né? Então às vezes parece que eu sou burro. Ah, o Altair tem poucos diplomas. Mas eu estudo coisas profundas que geralmente não tem um. Não é só pseudociência. Que eu sei que o sobrenatural, os efeitos sobrenaturais existem. E tem uns espíritos por aí. Eu não sei se a gente, ser humano, tem espírito, mas espírito existe. E interage com o mundo físico, não é coisa da cabeça da pessoa, não. Eu tenho provas disso. Provas não. Eu vi os espíritos mover objeto, um fantasma de um gato fazer uma barata sair correndo na hora que o fantasma entrou embaixo aqui do móvel. Mas não importa. É, mas tem a teoria do mundo aqui ser caído e ter os 10 setores do universo, né? Segundo a Kabbalah, que é judaica, né? Vem do judaísmo. E o nosso setor ser o mais caído, afastado da coroa, que é a criação, é o setor um e o 10 é o nosso mais caído, blá blá blá. Dane-se quem não quer ouvir, que se foda. Eu falei isso e acabou. E tem uma teoria do verdadeiro equilíbrio no universo que eu fui vendo os vídeos do Humberto Voltes, que é um cara antissistema que morreu faz um ano, pouco tempo. É um ano mais novo que eu, né? E tinha o dobro do meu tamanho, né? Mas assim, eu desenvolvi uma teoria. Eu não sei se eu já tava com essa coisa na cabeça, mas eu sempre me perguntava por que o mundo era injusto, os seres sobrenaturais, espirituais, Deus, né? São não são tão bonzinhos assim, sempre querendo uma desculpa, né? A gente geralmente crimina o Jeová, que é o Deus da Bíblia, e tenta torcer pro Criador, que está acima de Jeová, do Deus da Bíblia, ser bonzinho. Deixa eu cortar esse áudio aqui para não dar ruim, depois eu devo juntar tudo. Basicamente é assim. Para começo de história, eu contei legal pro meu amigo lá na cozinha, quase um dia atrás, mas deixa pra lá, vou ter que contar aqui de novo. O que eu não contei pra ele é o seguinte, que eu tô lembrando agora, é que não existe essa porra de Deus ser maioral. Deus é um cargo. Então tem um criador que cria o universo e o planeta. Talvez tenha um criador só da Terra. Mas vamos lá, tem um criador, criou o universo e os planetas. Tipo o Deus da Bíblia, mas não é Deus, é criador. Existe diferença entre criador, que cria ou manda criar as coisas, segundo a teoria dos Mormons, né? Que o criador mandava Jeová, que é Jesus Cristo, fazer as merdas, coisinha lá. Não é merda, mas você entendeu. Jeová mandava. Não, o Criador mandava Jesus, que era Jeová, fazer as coisinhas. Jesus obedecia, o Criador só mandava. Mas assim, Criador é quem cria ou manda criar o universo, blá blá blá. Deus é só um cargo. Tá acima da gente, é legal, mas é um cargo. Então, tipo assim, você pode ser Deus da Terra do ano 2000 até o ano 5000, 6000, você é o Deus da Terra. Mas não sei por que uma cagada que você faz ou uma ordem do criador ou qualquer motivo que eu não sei, que não, eu não sou o criador e o criador que manda, o criador pode falar: "Não, eu vou chutar você para fora do cargo". Então Deus é cargo. É tipo o presidente, sofre impeachment, entendeu? É tipo isso, o Deus é um cargo. O criador pode dar um pé na bunda dele e falar: "Não, agora vai ser outro Deus". E a gente pode estar trocando de Deus a cada um minuto. Por isso que as orações têm resultados diferentes daí. Ninguém manda no criador. Então a gente pode estar trocando de Deus a cada um minuto. E troca de Deus e talvez o Criador não quer avisar. Não, que se foda. Não vou avisar. E aí?
Então, criador é criador, ou quem ajudou a criar. Deus é um cargo e Messias é outra coisa. É um ser que é um pedaço do próprio Deus, ou alguém ligado quer dizer, com o Criador, né? Desculpa, um pedaço do Criador, que é ligado ao Criador, que desce na Terra para resgatar a humanidade. Tem essas diferenças. E tem outra coisa que eu ia falar, esqueci, um conhecimento a mais. Mas agora eu vou falar uma coisa do. Peraí. É. Caramba, eu esqueci o que eu ia falar. Assim, a gente vê nos filmes equilíbrio no universo, os deuses descendo na Terra para manter equilíbrio no universo. Você acha que é uma coisa bonitinha, entre aspas? Ah, o bem e o mal equilíbrio. Tem que acontecer umas coisas malvadas em algum lugar para as boas existir. Só que essa é uma versão mais fofinha. A verdade é a seguinte. Espero que não seja verdade, mas a teoria que eu queria é a seguinte: o equilíbrio no universo é o seguinte. Quando a gente está aqui na Terra, é uma teoria que eu criei também. Quando você se ajoelha e invoca um ser, você está dando poder para esse ser. E tem as teorias judaicas que os judeus acreditam lá de condensar energia, né? Que passa por vários mundos, blá blá blá. É só vocês verem a playlist matadora que eu tenho lá. Talvez a de origem judaica, né? Ou gnóstica, né? Mas tá bom. Não, essa é judaica, mas tem umas coisinhas gnósticas lá acrescentadas. É o negócio seguinte, ó. Quando você se ajoelha, você dá poder para uma entidade ou ser do outro lado. Você dá um poder para esse ser, que se foda. Não importa se o poder saiu de você ou não, mas você está dando poder para um ser do mundo espiritual. O que acontece? Você dá o poder para o ser do mundo espiritual, seja Deus, Criador, Exu, outro ser lá, Brahma, não importa, Ave Maria, qualquer porra de ser, seja Deus, Criador, Jeová, não importa. Você está dando poder para esse ser. Só que a minha teoria é que quando você recebe uma graça de volta, até quando esse ser te responde, ele pode estar se fudendo no mundo espiritual. Pode estar tendo um sacrifício lá. Mas o negócio é o seguinte, tipo, quando um Deus, não importa que Deus seja, se você acredita que Deus é um cargo também, se você é pagão, como dizem, se você acredita que Jeová é o Deus da Bíblia, é o dono da porra toda, não interessa, dá na mesma. O ser lá do outro lado, ele se fode quando ele te dá um benefício bom. Mas só o fato dele responder sua oração, ele se fode do outro lado, ele se sacrifica. É tipo assim, ah Deus, me dá uma poltrona nova. Pode ser um pedido mais nobre. Aí esse Deus lá do mundo espiritual tem que meio que pegar um pedaço de madeira e furar o próprio antebraço e sangrar para ele conseguir te dar o benefício, fazer sua poltrona cair do céu, você ter uma poltrona novinha na sala. É a minha teoria. É... Agora, antes de falar do mundo espiritual, eu vou cortar o áudio aqui, eu vou falar da teoria dos cristãos Humberto Voltes, que são os ensinamentos profundos do pessoal da direita. Então, existe eu não gosto de falar desses nomes, mas assim, existem umas classes de espíritos que são anjos e demônios. Eu já tenho uma teoria que anjos e demônios é a mesma coisa, e tem outra teoria espiritual da hora que eu ia falar, e esqueci, me desculpem. Mas talvez eu já gravei em algum lugar. É, existem hostes na classe de anjos e demônios, que demônio é anjo caído, né? Eu já falei da teoria de anjo e demônio ser a mesma merda.
no bom sentido, se é a mesma coisa. A diferença é que o anjo e demônio é igual militar, na minha opinião. Eu não quero deturpar esse ensinamento cristão, mas anjo e demônio é igual militar. O soldado dos Estados Unidos e o policial militar do Brasil têm autoridade para fazer aquelas merdas, atirar nas pessoas. Eles são anjos. Os paramilitares, que são pessoas armadas de uniforme de soldado, mas que não têm autoridade de uma União Federativa para agirem, os mercenários, são os demônios. Traduzindo, é a mesma merda. É tudo soldado armado. Mas um tem autoridade, outro não. Porque imagina, tu vê um demônio com duas asas nas costas na vida real. O anjo tem glória, o demônio não. O anjo supostamente não precisa de asas para voar e flutua sem asas. O demônio talvez bate as asas para voar. O anjo tem corpo, o demônio não perdeu o corpo. E se tu vê um demônio com corpo na rua, flutuando, voando à vontade sem bater as asas? Aí tu se fode, caralho. Porra, o demônio tem a glória do anjo, tem corpo? Fudeu, é a mesma coisa, né? Deixa eu cortar aqui. Então, mas na classe dos demônios e anjos existem hostes, principados e potestades. Acho que é isso. Potestades é tipo Lúcifer, Satanás, aqueles demônios pesados lá, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, os anjos mais fortes, principais, blá blá blá. Tá bom. Principados são anjos e demônios que governam regiões. Ou tipo uma cidade, blá blá blá. Hostes são os entre aspas mais fraquinhos, os mais excelentes. Não tô dizendo que são, mas perto dos outros eles são excelentes. Tipo isso, a teoria. Aí tem um espírito lá que é a choradeira, que é um espírito que aparece chorando, uma mulher chorando com a cara feia, ou sei lá, cabelo branco, eu não lembro. E tipo uma mulher bonita, sei lá, que chora. É um espírito que aparece na América do Sul quando alguém vai morrer e vê ela. Aí Humberto Voltes falou, não, um demônio de alta hierarquia não vai chorar porque alguém morreu, o demônio não chora. Aí ele falou que esses demônios que aparecem assim para as pessoas são as hostes, são os mais fraquinhos, entendeu? Deixa eu cortar o áudio. O negócio é o seguinte, a teoria dos cristãos é o seguinte, o quando o anjo, aí vai bater com a teoria que eu criei, né? É assim, o anjo, isso já eu não acredito dessa merdinha de o poder vir de Deus, sem Deus você não é nada, eu não acredito nessas merda não, de cristão, de crente, mas o anjo tem poder ilimitado. Ele recebe o poder ilimitado de Deus. Entendeu? Ele é tipo uma usina de energia ilimitada para sempre. Ele recebe o poder de Deus. Então tem aquela história lá no começo da Bíblia dos anjos que desceram e fizeram sexo com as filhas dos homens e nasceu gigantes, nasceu heróis, blá blá blá. São santos sentinelas, blá blá blá. Então outras teorias da hora que eu podia contar sobre os corpos deles ter pedido no dilúvio, mas assim, é, e até o dilúvio não ser só água que eu criei depois bateu, né, com o ensinamento cristão, mas deixa eu voltar aqui. Quando esses anjos abdicaram do poço ou traíram Deus, ou vieram comer as filhas dos homens, e depois Deus tirou o cargo deles, é meio que assim, esses anjos tinham energia infinita de Deus. Aqui é uma confusão entre o Criador ser Jeová, o Deus da Bíblia ou não, né? Mas não importa. Geralmente os crentes vão achar que o Deus da Bíblia está em tudo lá, né? É o próprio Criador, mas tá bom. Quando eles se rebelaram, foram caídos, perderam a patente, o cargo, esses anjos perderam a energia infinita de Deus. Aí eles têm que consumir energia e talvez perderam os corpos.
E no mundo espiritual a gente sente fome, assim na terra como no céu, blá blá blá, o espírito sente fome. Então esses anjos caídos perderam os corpos e precisam de energia. O que acontece? O Deus, sendo o Criador perfeito, né, segundo Berto Voltes, aquelas coisas lá de Bíblia, ele não vai dar a energia dele para os demônios, para os anjos caídos. Ou ele não é besta ou é contra a honra do Criador. Ele é perfeito, ele não vai ficar alimentando essas porras. Tipo isso, né? Deus não vai com a cara dos demônios porque vai dar energia e alimento para eles. Então não sei se o espírito morre, mas o espírito precisa de energia. Aí tem outra teoria que eu tô esquecendo aqui. É... Deixa eu lembrar aqui. Caralho, eu não queria cortar ódio. Pera aí. Lembrei. Tem uma teoria lá na minha playlist matadora do mestre Lepe Hoffer. E eu não acho o mestre Lepe Hoffer um cara tão bonzinho assim. Tão justo assim. Tão santo assim. É porque quando eu mostro o ensinamento de um mestre, eu não estou mandando você seguir aquele mestre 100%, nada é 100%, meu melhor amigo ensinou, mas eu não mando você lamber o cu daquele mestre. Eu só uso como exemplo as coisas boas que aquele mestre faz, ou os maus exemplos, para ensinar vocês. Mas não é porque eu peguei o ensinamento de um mestre e coloquei que você tem que seguir ele. Eu só estou dando exemplo, ó, que o cara falou coisa boa, segue isto, não ele. Pode aprender mais com ele, mas não segue ele, segue estas coisas dele. Tem diferença, entendeu? E o mestre Aleph Hoffer, ele ensinou lá o bagulho do Lovecraft, né? Dos Old Ones. É assim, existem seres antigos que existiam antes da criação do universo. É assim, antes do universo ser criado, era... Antes do universo ser criado, tinha trevas. E nessas trevas, além de existir o Criador, tinha outros seres nessas trevas já. Então, antes do universo do planeta Terra ser criado, existiam seres antigos que são trevosos, são das sombras e são das trevas. E lá onde eles vivem, blá blá blá, não sei se estão dentro ou fora do universo, é, do mesmo jeito que a gente até come carne de animais, né? Ou bebe leite da vaca, esses Old Ones, esses seres antigos, eles precisam. Assim, a gente é igual uma vaquinha para eles. Quanto mais sêmen for derramado na terra, mais gente gozar, mais gente sentir prazer, dar o cu, dar buceta, fazer sexo, fezes ser derramada, o ser humano fabricar fezes, cair fezes no chão, no esgoto, urinar, qualquer tipo de fluido, secreção, pus, sangue, traduzindo, qualquer merda que sai do ser humano é alimento para eles. Então, para eles se alimentarem ou terem prazer, tem que rolar sexo na terra e derramamento de sangue. Não sei se sangue inocente faz diferença, mas para eles se alimentarem, ficar na Gozolândia lá no prazer, tem que ter muito sexo na terra e muito sangue derramado. E muita fezes e urina, que é alimento deles. Então isso explica o mundo tá essa merda. Entendeu? Sexo e violência e drogas. Porque eles talvez estão se alimentando até dos nossos prazeres. Entendeu? Tá bom, deixa eu voltar aqui. Eu falei da teoria dos cristãos, né? Ah, então. Aí Humberto Voltes falou que as hostes são os mais fraquinhos. Então vamos dizer, essas coisas que os Odiones comem, os... Você entendeu? Os anjos caídos lá eram os Watchers, né? Os santos sentinelas lá do começo da Bíblia, que mudaram, né? Para filhos de Deus.
Deixa eu tirar os cotovelos daqui dessa madeira, que eu tô meio forte, isso aqui não é bom apoiar não. É assim, ó. Deixa eu lembrar o Dionis. Os demônios pesado, que eu não vou citar nomes, os principais, você sabe quais são? Tipo Lúcifer, os outros lá, de magia negra pesada. Que se um cara for fazer magia negra e não for habilitado, eles não for com a cara, o cara tomba na hora. Eles não aceitam sacrifício de qualquer um também. E não a qualquer sacrifício. Tipo o Jeová da Bíblia, né? Matando quem ofereceu fogo errado. Esses demônios não principais, eles meio que se acham superiores aos seres humanos. Não sei se são ou se não são, talvez sejam, mas o que importa é que esses demônios não grandes, tipo os potestades ou até os principados, não iam ficar comendo fezes, sangue, suor, sêmen de humano. Que qualquer merdinha, entre aspas, de humano ou merdinha de humano faz. Ia ser humilhante para eles. Lembra que Humberto Voltes falou que aqueles lá que choram, que aparece em forma de cavalo, aparece para as pessoas fazendo umas coisas, blá blá blá, são os mais fraquinhos? Então esses principais, eles não vão comer essas merda. Então traduzindo, aqueles sacrifícios parará pururu puru humanos. Não vou falar que tipo de humanos. De pentagrama no chão, hexagrama, blá blá blá, um alto magista fazendo essas coisas. O alimento dessas coisas aí é só para os demonão principais. Esses são. É tipo ouro, né? É o bolo, né? Entendeu? A cereja do bolo. Você entendeu? Esses sacrifícios mais pesados de abrir portais com altos magistas é coisa que os demônios principais consomem, só a nata, entendeu? Os, as potestades, né? Os principados, que são os que governam regiões, eu não sei que merda eles fazem. Mas essas merdinhas que sobram, sêmen, suor, sangue, fezes, urina, essas merdinhas que ser humano faz, é as sobras. Quem come isso? Adivinha? As hostes, os demoninhos mais fracos. E vi um pensamento aqui agora, não sei de onde veio, que talvez até os anjos consomem essas coisas, mas, né, os anjos estão comendo isso, mas deixa quieto, não vou meter com anjos não, não gosto com anjo não. Mas vocês entenderam, né? Então tem essa teoria do de as coisas mais sutis. Lembra dos judeus lá da energia condensada, dos ensinamentos dos judeus? Então, a energia que está mais pura ou é mais, independente de ser condensado ou não, a energia que está mais pura é a mais limpa, a, a mais gostosa. A energia mais gostosa é a que os demônios grandes comem. Os médios, que são os que governam a região, não sei o que eles comem. Não sou eles, não sei que merda eles comem. Ou se come coisa boa, não sei. Mas os mais fraquinhos, entre aspas, né? Que são bem mais fortes que os humanos, talvez. Esses demônios mais fraquinhos, ou até anjos, mas vamos falar dos demônios. Os hostes, eles comem o resto. Que é as fezes que o morador de rua caga lá na calçada. Entendeu? É tipo assim, é como eu estou comparando eles com os Old Ones, os seres antigos, para vocês terem uma entendimento melhor, né? Um entendimento melhor. Então, talvez esses demônios mais fracos comem os restos dos humanos, entendeu? O que sobra. E a nata, os sacrifícios mais pesados, que eu não quero citar aqui, já quem consome são os principais, né? Agora eu vou poder falar do resto do meu ódio. Então, qual que é a merda do equilíbrio? Eu já falei o que acontece aqui na Terra, né? A gente ganha benefícios aqui, o ser lá do mundo espiritual se fode. Mas por que aqui na Terra tá uma merda? Vamos lá. Porque lá no mundo espiritual, para você ter comida ou você se dar bem, adivinha que merda tem que acontecer aqui no mundo físico?
Tu já tá pensando na resposta, né? Traduzindo, você morreu, você tá no mundo espiritual. Adivinha o que tu tem que fazer para ter uma vida boa lá ou não passar fome ou não sofrer? Tu tem que fazer acontecer merda aqui no mundo físico. Então, traduzindo, independente de você provocar ou não, mas vem uns pensamentos aqui falando. E se o cara lá do mundo espiritual, além de ter que estar derramando sangue, sêmen, suor, fezes, urina, sangue e sêmen aqui no mundo físico, no planeta Terra, no mundo físico em geral, para eles terem uma vida boa lá, vem uns pensamentos aqui para mim. E se o, os seres lá do mundo espiritual que não tem corpo, entre aspas, eles precisam provocar as mortes aqui no mundo físico e os derramamentos de sêmen de sangue aqui no mundo físico para ganhar coisas lá. Tô entendendo a jogada? Esse que é a merda do equilíbrio. Equilíbrio não é uma coisa tão bonzinha assim, entendeu? Então é isso. No mundo físico, a teoria que o Altair Kusanagi criou, que veio na minha cabeça agora em 2025, é o seguinte. Aqui no mundo físico, pra gente se dar bem, tem que foder o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, pra gente e quem tá lá se dar bem, tem que foder o mundo físico. Então, o equilíbrio universal já não era uma ideia tão boa e agora não é uma ideia tão bonzinha assim, entendeu? Aí, para explodir a cabeça de vocês, a mente de vocês é o seguinte: Humberto Voltes falou que a gente só enxerga uma faixa de 8% do mundo real e os equipamentos militares enxergam até 13% no máximo da faixa de visão. Os outros 87% das coisas que a gente não consegue enxergar, não, os outros que a gente não consegue enxergar 87%. E se bobear, como Deus é maravilhoso, está acima da gente, talvez esse passe dos 100%. O que eu quero dizer é o seguinte, eu já me deparei com seres, não, eu não vou falar muito, não, eu tive experiência com seres supostamente espirituais que derrubam objetos, fazem um livro ser arremessado na parede. Aconteceu aqui no meu quarto umas 2 vezes. O Jeová, o Deus da Bíblia, respondendo, um pregador mandou fazer um sinal com as mãos lá, eu não vou dizer, para Jeová entrar na minha vida, o Deus da Bíblia, o Deus, Deus. Aí afundou um pote numas caixas de leite e amassou o pote. Então foi um objeto sendo amassado por uma pedra invisível que caiu do céu ou uma mão que afundou aquilo. É mais espiritual, entre aspas. E o que acontece? Aquilo lá foi um ser supostamente espiritual que afundou aquilo, que passa através das coisas também, né? Mas o que acontece é o seguinte, isso foi por Deus. E tem um dos outros seres lá que você não pediu nada, eles estão arremessando o livro na parede. E tem outras coisas aí no YouTube, na internet, no Google, né? Essas coisas. Então o que acontece é o seguinte, deixa eu lembrar aqui. Eu já tive experiência com seres que derrubam objetos. E qualquer coisa. Num livro lá que eu. Tá bem simples de entender o inglês lá, das raças extraterrestres que os russos catalogaram. Tem uns seres que são os invisíveis. Eles não sabem a forma desses seres, é meio humanoide. Não sabe o que eles vêm fazer na Terra, o que eles estão fazendo aqui, mas eles são seres tangíveis, igual a gente tem corpo, só que eles são invisíveis. Porra. Então, o que Humberto Voltes falou é o seguinte. Deixa eu cortar o áudio aqui. O que Humberto Voltes falou é o seguinte. Não existe o mundo espiritual. Tudo é a mesma merda. Então aqui, a gente tá na Terra no mundo físico. Se a gente morrer, entre aspas, a gente não vai para outro lugar, a gente continua aqui. A diferença é que a gente que está na Terra no mundo físico
enxerga só 13%. Então o olho humano enxerga 9%, o infravermelho enxerga 10%. Os óculos dos militares, visão noturna e tudo, enxergam 13%. Blá blá blá. Entendeu? Então esses 87% que a gente não pode ver, existe aqui onde a gente está. Só que a gente só não pode ver. Traduzindo, a teoria do Humberto Voltes, não sei de onde ele tirou isso, se foi dos ensinamentos profundos de direito ou dele, é que o mundo espiritual e o mundo físico tá no mesmo lugar. Entendeu? É isso. Teoria sombria, né? Então é isso. Não tem essa de mundo espiritual, é tudo aqui. É só a gente que não tá vendo. Isso bate um pouco com aquelas coisas lá do Saulo Calderon, do Borges lá, né? Que eu esqueci o nome lá das teorias espirituais, né? Falou, galera. Tchau. Boa, galera. Beleza? Então, partindo da teoria que tudo que a gente criar de palavras, denominações, nem tudo existe. A gente pode criar coisa que não existe. Lembra os áudios anteriores que eu espero que estejam preservados do equilíbrio universal? Que, se você pede um desejo para Deus, se Deus atende, ele praticamente está cortando o braço, cortando a mão para te dar aquilo lá no mundo espiritual, né? Aí partindo do pressuposto, blá blá blá, que o mundo espiritual é aqui ou não, na Terra ou em outro lugar, não importa muito. O que acontece é o seguinte: do mesmo jeito que a gente ora para os seres do mundo espiritual, eles oram pra gente, pra quem é médium. É tipo isso, não sei como eles fazem para invocar a gente, que tem muita gente com nome igual. Mas eu sei que quando você vai fazer uma oração tem a data de nascimento, nome de batismo, na igreja ou no cartório, né? Blá blá blá. Que é ligado na terra, ligado no céu, então talvez o que tem cartório tem validade no mundo espiritual, blá blá blá. Mas é assim. Vocês, né? Vamos lá. Quando você ora para um ser espiritual, para Deus, Jesus ou para Buda, você ora para um ser que você quer que exista. Então, primeiro, esse ser tem que existir. Segundo, você quer orar para um ser que vai responder. Não que não vai responder ou que vai fazer coisa errada de merda na tua vida. Então, tipo, quando você vai orar para um ser, você vai orar tipo para Odin, pro deus nórdico. Se você ora para Odin, vou usar um exemplo. Já tive sonho com Odin, ele é mais ativo que outros deuses, mas tá bom, vou usar outro exemplo. Se eu ora pra. Esse é qualquer deus. Tá, vou usar meu nome, vai. Eu ainda tô vivo, mas se ora pra. Não. Se ora pra um deus indiano. E. Não vou citar nome, qualquer deus indiano. Se ora pra um deus aí que você imaginar e ele não responde, só acontece desgraça. Coisa errada na tua vida. Tu não vai querer orar mais pra ele, né? Ou não acontece nada. Porra, esse deus não responde. Deus Jesus responde na hora. Deus Odin responde na hora. Deus e Odin, Buda, Jesus. Você entendeu? Deus responde na hora, o Deus da Bíblia, mas esse Deus indiano não tá respondendo. Aí você para de orar pra ele. Acontece as coisas erradas, né? É a mesma coisa no mundo espiritual. Você é o Altair Kusanagi. Aí você não ouve o pessoal do mundo espiritual, vamos usar um exemplo. Aí você, ou um deus, um ser lá do mundo espiritual, vai orar para Altair Kusanagi, não sei como. Altair Kusanagi, me dê isso, só que eu não consigo ouvir. Então, sei lá, no mundo espiritual vai falar, pô, Altair Kusanagi, me dê isso. E eu não vou meio que responder, que eu não tô ouvindo e não vou dar o que esse espírito tá pedindo lá no mundo espiritual. Que lá eles estão orando pra gente aqui do mundo físico, entendeu? É tipo isso. Mas espera aí, mas se um ser do mundo espiritual
quer ter um benefício, ele pode pedir para ser do mundo espiritual. Sim, do mesmo jeito que você pode pedir para um rico do mundo físico dar dinheiro para você comprar uma casa, né? O mundo espiritual pode pedir ajuda para o mundo espiritual, mas se ele quer uma coisa sobrenatural, entre aspas, que eu não sei o que acontece lá de sobrenatural, ele ora para você. Mas se o espírito ora para o Taiko Kusanagi não responde, não atende os desejos desse espírito, ele não vai orar para mim porra nenhuma. Igual você não quer orar para um Deus que não responde ou que faz coisa errada, o ser espiritual não vai querer orar para mim. Não, vou orar para esse altar não, vou orar pro Chico Xavier, por exemplo. Faz quando o Chico Xavier tá vivo. Não, vou orar pro Chico Xavier, vou orar pro médio Luciano Huck, vamos dizer, vamos supor que ele é médio, porque orar para esse cara ele me responde. Ele pode fazer os rituais lá na Terra, no mundo físico lá, blá blá blá, no planeta Terra, que ele vai fazer os rituais, eu vou ganhar benefícios aqui no meu mundo, entendeu? Então é isso. Para terminar esse áudio de equilíbrio universal, é tipo assim, é, aqui na Terra, se tiver bom aqui, tá ruim lá. Se tiver bom no mundo espiritual, tá ruim aqui. Então tem que ficar meio bom, meio ruim na Terra e meio bom, meio ruim no mundo espiritual. E tem esse lance, esse negócio das orações, entendeu? Da gente orar pro mundo espiritual orar pra gente de algum jeito. Uns pensamentos que vieram aí. Falou, galera. Tchau. Tô vontade de espirrar, galera. Mas vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte. É um vídeo do Daniel Lopes com um carinha lá. Acho que foi no. Agora eu não lembro o podcast. Acho que é o do Igor do Flow, né? Moreno lá meio escuro, né? Que fuma no maconha, cigarro, sei lá, no vídeo, na live. Acho que é daquele podcast. Aí tem um cara lá, não sei se é antissistema, ele fala uns negócios sobrenatural, mas ele fala que tá engateando no assunto, que ele não é iniciado, que ele não sabe de nada. Mas ele falou uns negócios da hora, que ele falou que ele disse que a, deixa eu lembrar aqui, que desde uns tempos aí na humanidade tem umas abduções. Então, por exemplo, Operação Prato, que tinha uma luz que furava as cabaninhas ocas, né? É tipo oca essa porra, casa de palha. Se querer xingar, mas é igual oca. Aí furava ou pela janela umas luzes e sugava o sangue das pessoas. Aí tem um negócio de anemia de ter menos plaquetas. Eu já estudei sobre isso, mas eu não lembro agora sobre esse assunto. Mas é assim, quando você tira 6 tubinhos, hoje em dia os tubinhos são pequenos de sangue, você não fica com anemia ou falta de plaqueta. É um negócio assim. Só que aquela luz que sugou o sangue das pessoas é uma luz que sugou muito sangue, porque as pessoas estavam com anemia depois de ser sugada, basicamente. Então, caralho, essa luz da tela tá me incomodando, peraí. Pronto, tirei o brilho aqui. Agora é outra luz que tá incomodando, mas deixa quieto. Agora dá pra aguentar. É assim, quando... É assim, se for para rituais satânicos ou algo do tipo, estes seres ou militares, né? Já tô dando um bizu aqui, né? De militar dirigir naves avançadas ou elites mundiais dirigir. Mas basicamente o que tá dirigindo essas naves, se for para fazer um ritual, elas iam pegar pouca quantidade. Só que na Operação Prato, em outros casos de OVNIs, esse cara tava falando no podcast que os seres ou o que tava pegando sangue das pessoas e dos animais
eu tô misturando vários casos, né? Além da Operação Pratos, talvez. Na Operação Pratos eu sei que foi pessoas. Eles estavam sugando muito sangue das pessoas. Então não é um ritual de magia. Ritual você usa pouca coisa. Eles têm uns objetivos maiores. Aí vem o negócio dos Old Ones, os seres antigos se alimentam de suor, sêmen, sangue, fezes, urina, tudo da gente. Lágrima, talvez. Então, o que acontece? Vem a teoria dos anjos caídos. Que eles têm a fonte de Deus, energia infinita. Quando eles caíram na Terra, Deus não dá energia para eles, eles têm que tirar a energia do sangue dos humanos. Então, se eles estão pegando grande quantidade de órgãos, mutilando vacas em grande quantidade e sumindo com pessoas e sugando muito sangue das pessoas, provavelmente eles estão usando isso para alimento. Só que a teoria mais macabra disso é o seguinte: por que eles estão pegando em grande quantidade? Existe uma teoria. Ele falou das religiões, mas não especificou se é satanismo, cristianismo, mas falou de todas. Aí eu criei outra teoria em cima do que ele falou mais ou menos, que ele não deixou claro. O Daniel e o cara lá, era o cara que tava falando magia e o Daniel pondo os pontos importantes lá de dúvidas que ele tinha. Mas o negócio é o seguinte, deixa eu lembrar aqui, essas coisas, esses órgãos, esse sangue, essas pessoas abduzidas, pedaços de pessoas, como é que eu posso dizer? São usados para fazer milagres das igrejas, mas não é só milagre. Não tem quando um demônio espírito se materializa em algo físico? Vocês já vão ver onde eu quero chegar com a teoria desse cara. Então é o seguinte, não é só milagre que acontece na igreja. Não tem aquela mulher que manda uns algodão para você desfiar que não tem nada. Ela põe uns algodão numa tela no caldeirão e sai uns objetos, umas santas, umas imagens de santo e de Deus de 2 quilos enorme daquele algodão, sai uns objetos estranhos lá que diz estar dentro de você, eu não sei aonde, com magia. Aí dizem que é ilusionismo, charlatanismo. Só que o milagre aqui, que o cara falou, não é só milagre de igreja. É quando você vai numa montanha e um ET se manifesta fisicamente, ou quando alguém faz uma alta magia negra e aparece um demônio fisicamente, que você pode tocar neles. Não, não sei se vai morrer se chegar perto e tocar, mas basicamente é um ser físico com corpo. Então, todas essas abduções no mundo inteiro e esse sangue e esses órgãos roubados e os minerais roubados nas montanhas, o ouro roubado, tudo a merda de coisa, tudo que eles pegam de físico e material biológico ou não e físico, né, do planeta Terra, eles pegam para fazer milagres. Então é toda uma rede maligna que controla as igrejas, todas as religiões. E essa rede maligna, ela precisa desses sacrifícios, né, desses, mas não é sacrifício de magia negra, eles precisam pegar esses minerais, esses materiais no mundo físico humano e pegar o sangue das pessoas, os órgãos dos animais das pessoas, língua de animais, para fazer os milagres se manifestarem, tipo na igreja católica, nas igrejas evangélicas, e os milagres que são maravilhas. Milagres, maravilhas são coisas sobrenaturais acontecendo para quem faz alta magia também. Então, tanto milagres de igrejas, de um tumor sumir da pessoa, uma perna crescer de novo, ou um demônio e um ET se materializar fisicamente para alguém de alta magia ou não sei o que lá, só é possível com essas abduções a pessoas e essas retiradas de órgãos e sangue. É bem macabro isso. Aí cabe, isso bateu com o vídeo lá da meu o meu vídeo que eu ia montar. Eu tava até esquecendo de pôr no ar do equilíbrio universal. E tem uma coisa que eu vou falar.
Agora a gente vai chegar no ponto da teoria do equilíbrio universal que eu dispus. Quer dizer, eu ainda não pus no ar ainda, mas eu acho que eu vou pôr logo. Que se meus HDs queimarem, meus dispositivos. Infelizmente eu não coloquei isso na nuvem, mas se queimar, o conhecimento vai embora. Que era muito assunto, eu não consegui. Assim, quando eu mandei o áudio, eu gravei tudo. Aí depois eu soltei um áudiozinho a mais, e esse é o segundo áudio que eu soltei a mais sobre o equilíbrio universal, a verdade macabra atrás do equilíbrio universal. Sendo que equilíbrio universal é. Peraí, tô mijando aqui. E lavando o pênis com água, senão fica sujo de urina, né? É horrível. Vamos lá. Ficar com cheiro de urina. Tem que lavar o pênis mesmo, nós homens, hein? Mas vamos lá. Quando eu. Deixa pra lá o que eu fiz. Soltei uns gases aqui. Vamos lá. Quando eu criei a teoria do equilíbrio universal. Não, é assim. O equilíbrio universal. Ele não é fofinho nos filmes de Hollywood. Essa coisa de deixar o bem existir. O mal existir pra existir o bem. Aí é uma merda. Já não é fofinha, mas eu descobri uma teoria mais sombria que eu passei nos áudios anteriores. Aí depois veio mais um áudio que eu tenho que juntar lá com os outros. E tem mais esse aqui agora. Aí como isso encaixa no mundo espiritual? Que eu falei nos áudios anteriores. É o seguinte, galera. O. Como é que eu posso dizer? Na magia negra, na magia, o mago tem um vídeo lá do. Talvez eu deixe na descrição dos áudios. É um vídeo se você é mago ou místico. Você vai entender, todo mundo precisa ver esse vídeo. Ele tá na minha playlist matadora de Deus, Jesus, Bíblia, religião e gnosticismo. Tá bom, blá blá blá. Esse vídeo tu vai entender o negócio do magista, que o magista, o mago, ele é alguém conhecendo ou não o mundo espiritual, ele faz coisas, é assim, o místico, ele é alguém que procura uma iluminação. Tem dois tipos de iluminação. Não sei se foi eu ou o judeu que criou isso, o rabino judeu, mas eu criei a teoria, eu acho. Eu, o rabino criou, sei lá, de tem dois tipos de iluminação. Agora eu não sei se foi eu que criou o rabino, mas não importa. Se eu criei já está registrado. Tem a iluminação de você fazer igual Jesus ou Buda. Ah, eu abandonei meu ego, me iluminei. Diria um ser superior. Aí os seres superiores te chamam, ó, você tá muito iluminado para esse mundo caído. Vem aqui e deixa a humanidade para trás. Aí Jesus, Buda, tá bom, foda-se você, estou indo, tchau. E deixa as pessoas abandonadas na terra e sobe lá para cima. Tem outra iluminação que ela é como se fosse um presidente de uma nação. Supondo que é um presidente bonzinho. O cara é bom por dentro, mas se uns terroristas fazendo merda, o cara tem que mandar uns militar ir lá metralhar os terroristas, fazer umas guerrinhas aí. Mas vamos supor que o político é bonzinho e tá combatendo forças malignas. Mas ele tem que pôr a mão na sujeira. Se tu tá fazendo merda, esse político bonzinho tem que mandar te caçar e mandar o pessoal ir pra guerra. Como ele não pode ir pra linha de frente, que ele tem um cargo importante, ele manda inocentes na linha de frente. Só que é uma iluminação que você faz bem para as pessoas pondo a mão na massa e não se isolando. Eu expliquei isso no outro áudio desse segundo tipo de iluminação. Eu tenho equilíbrio entre as duas iluminações que eu pretendo, né? Não é, tem a iluminação que você se vira para dentro, você tá com foda-se pro mundo, aí tu fica iluminado igual Buda, Jesus e abandona a Terra. Aí foda-se todo mundo. Mas tem uma iluminação que você se preocupa com os problemas das pessoas e em fazer justiça, em trazer a paz pro mundo, fazer o mundo, todo mundo ficar bem, ninguém sofrer. Qualquer problema, alguém passando fome,
alguém sendo oprimido por um terrorista, qualquer merda de problema da humanidade que seja relevante nessa segunda iluminação, você busca resolver esses problemas, tá bom? E tem o mago, o místico, né? Busca iluminação. Aí eu expliquei que tem dois tipos de iluminação. Aí tem o mago, que o mago que ele faz, conhecendo ou não o mundo espiritual, ele faz uns certos rituais, não para se iluminar, que tem uma certa iluminação que você busca, igual o crente, você busca fazer coisas na Terra e seguir certos tipos de conduta para no mundo espiritual você ganhar benefícios. O mago, ele quer que se for do mundo espiritual. É claro, eu tenho essa parte de a gente ter que viver a vida física no mundo físico e foda-se espiritual. Nós estamos no mundo físico, vamos ver o mundo físico, vamos fazer o paraíso aqui na Terra no mundo físico nessa porra agora. O paraíso tem que ser aqui, foda-se outro mundo. Depois que você morrer, você resolve o que você vai fazer no outro mundo. Deixa eu cortar esse áudio. Entendeu? Depois que você morrer, você resolve que merda você vai fazer no outro mundo. Se tu vai ficar pulando em cima das nuvens ou ficar do lado de Deus. Né? Vamos ser realistas, porra. Tô pensando num negocinho aqui. Cachorrinho de areia, né? De segurar a porta. Então, pra mim é assim, você tem que viver o mundo físico e foda-se espiritual. Depois, se você for pro espiritual, você resolve os problemas de lá. Aí lá você vai decidir, eu espero, né? O certo é ninguém morrer, na minha opinião. Que o mundo espiritual não deixe de existir se você viver no mundo físico, né? Nessa frase que eu criei aí. Mas assim, se tu morrer, espero que tu tenha escolha de tu voltar pra Terra. Só que geralmente as pessoas voltam reencarnando. Mas tu pode ter a escolha de voltar na Terra e falar, não, eu quero viver o mundo físico. Quero que for do seu espiritual, quero voltar pra Terra. Se você escolher não voltar, não tem por que tu se preocupar com o mundo físico. Tu vai ver o mundo espiritual. O mago, ele tem essa coisa de egoísmo, mas tem essa coisa de foda-se espiritual e a vida vindoura. Por quê? Porque o mago, quando ele faz uma magia, ele ele quer ganhar resultados no mundo físico. Tem uns que podem conhecer o mundo espiritual através de livros ou espírito. Eu vou falar de uma magia que tem no livro de São Cipriano, que é uma fava, é tipo um pedaço de folha que você põe embaixo da língua, você fica invisível. Tem outra lá que você cria ouro, não sei se está no São Cipriano, mas o que eu quero dizer? Quero dizer com isso é o seguinte: o mago, vamos supor que para você ficar invisível, assim, no livro de São Cipriano tem uns rituais, tem umas coisinhas lá malignas lá, de pedaço de seres vivos. Mas vamos supor que para ficar invisível, você tem que pegar aquelas folhinhas gordinhas lá de samambaia ou de cacto, tipo suculenta, uma folha assim, e cortar ela não inteira e pôr na frente, sua frente em cima de um objeto, tipo um altarzinho, ou uma pia ou uma mesa. Aí você tem que fazer uns kanjis com a mão, tipo cruzar os dedos, igual Naruto, vamos dizer. Igual os ninjas de antigamente, faz 3 sinais com a mão e fala umas palavras. Ah, aí depois de você fazer isso, você pega a fava com qualquer uma das mãos, esse pedacinho de folha suculenta, uma folha lá igual uma planta que eu esqueci, igual a espada de São Jorge. É que tem uma que não é pontuda, a espada de São Jorge é pontuda. Aí você pega essa folhinha cortada, depois desse ritualzinho que eu inventei agora, você põe embaixo da língua, você fica invisível nessa porra. Fica invisível, entendeu? Vamos supor que é assim. O que aconteceu aí? Essa magia feita. Que o mago, que assim, independente da pessoa ser formada em magia, ela é mago, ele fez magia. O que é essa magia que essa pessoa do nosso exemplo fez para ficar invisível, que eu ensinei agora? Que eu nem sei se existe ou não, eu criei agora. O que é essa magia? Isso daí é o quê? Isso daí é o mago
fazendo coisas no mundo físico que refletem no mundo espiritual. Refletindo no mundo espiritual, essas ações e rituais que o mago fez, dessa magia que eu criei agora, sem ter sacrifício de humano, nem de animal, só uma folhinha cortada, essa magia que eu criei agora é o seguinte: o mago que fez isso fez coisas no mundo físico que refletem e alteram o mundo espiritual, geram impacto no mundo espiritual. Não sei se tem um ser lá, mas isso, como ensinaram nos livros de magia, essa coisa que o mago fez, que refletiu no mundo espiritual, voltou para o mundo físico, como recompensa ao milagre, né? Segundo o cara lá do vídeo, como recompensa para o mago. Então é uma manifestação no mundo físico. Então o mago antes eu achava que mago era controlar os poderes da natureza. Igual. Só que vendo uma série lá, Sleep Hollow, que eu gosto de ver, eu tô na terceira temporada, lá no começo. Eu tô no episódio 3. Eu percebi que tem mago que é de coisas naturais, mas tem mago que é de coisas mais profundas, como sangue, entendeu? É magia mais pesada. Mas o mago, não sei, pode ser isso, mas não é nada disso. O mágico, a magia, o mago, não tem nada a ver. Não tô falando dele ser iniciado ou não. Tô falando de alguém que faz magia. O mago, ele não é alguém igual um skatista, que ele pula e bate na ponta do skate para o skate rodar 360 graus e ele cai em cima. Isso é uma coisa física, é uma manifestação física no mundo físico. Isso não é magia, isso é tipo realidade. O mago, ele fez coisas que foram para o mundo espiritual, bateram lá e voltaram como manifestação no mundo físico. Basicamente, para explicar para vocês e para mim é assim: se isso não refletisse nada no mundo espiritual, o mago dessa magia que eu ensinei agora não ia ficar invisível. Entendeu? Não ia. Porque não é uma coisa que vem do mundo físico. São coisas que você faz na Terra, no plano físico, que vão lá pro espiritual, não sei o que acontece lá, e volta como manifestações para o mundo físico. Outros exemplos que eu posso dar para vocês: os magistas, independente de ser satanista ou não, faz a mulher que eles gostam aparecer na frente deles a hora que eles querem, faz eles ganhar carro, apartamento, como Hélio Couto fala, faz eles ganharem milhares de dólares, ficarem ricos, faz eles ficarem famosos, traduzindo, qualquer merda que a pessoa quer na Terra, ela faz umas magias pesadas ou não, mas quando é magia, aí vocês começam a entender agora, não é nada do mundo físico. O mago é isso, ele faz coisas na Terra que vão refletir lá no mundo espiritual, lá no outro plano, vamos dizer, no espiritual, e voltam aqui como manifestações do mundo físico. É uma coisa meio egoísta, que o mago ele tá fazendo coisas não para ajudar os outros. Ele está fazendo coisas que refletem no mundo espiritual para trazer benefícios para ele mesmo. Entendeu? Aí vamos lá. Agora deixa eu lembrar. Eu tava perdendo o fio da meada com essa explicação. O que o cara quer dizer lá no vídeo? Que depois que eu criei a teoria do equilíbrio universal, eu gravei os áudios, né? Na teoria. Só que assim, lembra que eu falei para vocês que a gente, nessa teoria que eu criei, quando tu faz merda aqui, fica bom lá, e quando fica bom lá, faz merda aqui? Aí lembra que eu aprendi, não sei se eu ensinei nos áudios, mas eu ensinei agora, que o magista, ele faz coisas no mundo físico que refletem no mundo espiritual, retornam como manifestações e benefícios no mundo físico, entendeu?
Só que eu só vi o nosso lado. Eu só vi. Tem um termo lá na informática, mas eu esqueci. Ah, server side e client side, né? Entendeu? Vamos supor que a gerência do mundo físico está no mundo espiritual. Aí tem um lado do servidor, que fica no computador do admin geralmente. E tem o. Deixa eu falar uma coisa, é tipo assim: o admin é Deus, GM é Jesus Cristo e os usuários comuns somos nós. O GM e o admin estão acima do universo físico. Então eles podem spawnar, aparecer aqui no servidor do mundo físico com poderes, a gente não. Mas se o admin ou GM, o admin, ele quiser desligar o computador da tomada, ele mata todo mundo. Ele é o criador. O GM, que é Jesus, está abaixo do admin, ele pode digitar um comando. Altair agora, ou quem está ouvindo, vai começar a levitar e dar 3 passos no ar sem cair. Esse é o GM. Ele tem privilégios administrativos, mas não um controle total. Mas ele pode pegar o usuário que está ouvindo o áudio agora, o Altair, e digitar um comando para a gente ter poderes aqui, igual servidor de jogos, seja para sempre ou não. Tu entendeu, né? Aí o que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu lembrar. Eu tô vendo as coisas como o client side, que tem um servidor, geralmente posse do admin, dependente do admin tá lá ou não, que é onde está o computador ligado com o jogo online, com a parte do servidor do jogo. Aí tem um client side, que são os objetos do jogo, alguns, e o server, o servidor, o computador que está o jogo online, ele é o mundo espiritual. E ele controla objetos, tem objetos que a gente não tem acesso para não hackear a coisa, né? Entendeu? E o cliente side é a gente no nosso computador no mundo físico. Então, quando eu falei da teoria, quer dizer, quando eu aprendi sobre o magista, não sei se eu ensinei para vocês, mas eu ensinei agora, né, nos outros áudios lá. Eu aprendi quando eu vi o vídeo do magista, do lado cliente, do lado do rabino judeu, que é o lado da gente no mundo físico. Só que eu não estava olhando isso como server side, lado do servidor de quem está controlando a coisa. Então agora com essa teoria, a gente não vê só um negócio do lado físico para o espiritual que volta para o físico. Com a teoria daquele cara, ele falou uma coisa que bate com tudo isso daí. Que na verdade, os seres do mundo espiritual, eles estão invadindo o mundo físico para fazerem coisas pro lado deles. Então é tipo uma magia ao contrário. Quer dizer, uma magia. Você entendeu? É assim, o mago ele faz coisas aqui que refletem no mundo espiritual, que traz coisas ou manifestações para ele no mundo físico. O pessoal das dimensões superiores que dirige OVNI, eles saem lá do espiritual, acesso aqui, e faz coisas aqui para ter manifestações e milagres lá no mundo espiritual, entendeu? É uma coisa do lado deles. Você entendeu? É mais ou menos como se fosse um magista ao contrário. É um magista, um ser superior no mundo espiritual, que faz coisas no mundo espiritual, que refletem no mundo físico aqui, que traz magias. Você entendeu? Traz o que ele quer lá no mundo espiritual. Que merda, né? Da hora essa coisa, né? Não é só o cliente side, que é o lado do cliente que eu vi. O cara lá do podcast, o cabelo curto lá, meio calvo, acho, né? Ele falou bem. Isso daí é o lado do server, do servidor. Só que os seres espirituais estão acessando aqui, né? E tem uma coisa para terminar, que é o seguinte, ó. Deixa eu lembrar aqui. O, os milagres que acontecem aqui estão no mundo físico. Então tem outra teoria que, como é que eu posso dizer?
Tá, vou pôr um milagre aqui. Em vez de pôr uma coisa de magia negra, eu vou falar uma coisa de milagre e vocês vão começar a entender. Lembra dos OVNIs, abduções, mutilação de pessoas, órgãos, sangue, animais, pessoas, blá blá blá, essas coisas aí? Esses seres espirituais, eles são obrigados a pegar essas coisas do mundo físico de seres vivos e minerais como ouro das montanhas. Por quê? Para eles fazerem milagres no mundo físico. Por quê? Porque assim, eles são do mundo espiritual. Eles não têm permissão ou não podem, nessa teoria, não sei se bate, se é verdade ou meia verdade, mas assim, eles não podem. Por exemplo, você está na igreja do Madureira, aí você é um pastor. Vamos supor Jesus, você pede para Jesus, faz crescer a perna direita aí nesse mano aí, que ele tá sem a perna direita, só tem um cotoco na coxa. Aí você, o pastor da igreja do Madureira, pede para Jesus. Os seres do mundo espiritual, nessa teoria, não tem permissão para fazer a perna crescer do nada. É igual Minecraft, joguinho de videogame que eles falaram. A perna está no mundo físico. Ela precisa de materiais para ser criada. O ser lá do mundo espiritual, ele não tem o poder para fazer essa pele, esses ossos, essa carne crescer. Então eles têm que pegar material do mundo físico, mutilando pessoas, animais e minerais da terra, ouro, qualquer merda, tudo que existe no mundo físico, o biológico, mineral, eles têm que pegar tudo para fazer uns rituaizinhos, uns comandos lá no mundo espiritual, para quando você, o pastor da igreja do Madureira, pedir para crescer a perna direita no carinha da cadeira de rodas, eles fazem um comando lá no espiritual que faz crescer a perna do cara aqui, mas para a perna do cara crescer aqui no mundo físico, tem que gastar os materiais daqui do mundo físico que eles pegaram. Entendeu? Senão essa perna não cresceria. Assim eu encerro o áudio. Tem um áudio aqui que é uma Black Pill. É pílula preta, pílula negra. É a verdade absoluta do universo mais antissistema que existe, mais polêmica que tem, uma das mais polêmicas. Mas eu não vou falar nesse áudio. Eu pretendo colocar no outro áudio. Em outro ensinamento, e não sei se eu vou soltar na internet. Senão eu vou misturar as coisas aí. Que é outro assunto. Isso daí é para quem quer se iluminar mesmo. Alguém que quer ser mais antissistema que eu. Falou, galera. Que eu sou o cara mais antissistema que existe. Sou contra todos os sistemas. Pra pessoa ser melhor que eu ou igual eu, ela tem que passar por essa Black Pill que eu vou ensinar aí no outro áudio. Não nesse ensinamento aqui. Falou, galera. Tchau.